Então, Fábio, vamos dar início aqui à nossa conversa. Primeiramente, quero te agradecer de coração para coração você ter aceite participar desse encontro aqui tão amoroso e tão necessário, falando sobre o veganismo político. Eu te admiro pessoalmente, a sua gentileza, a sua doçura são marcantes para mim. E eu fui seu aluno, né? Então pude presenciar ali, da maneira tão gentil e amorosa que você se posiciona e traz as suas pautas. Então, de coração para coração, te agradeço muito estar aqui hoje conversando comigo sobre este assunto tão importante. Eu que agradeço, Rafael, a possibilidade de estar aqui encontrando com vocês, sobretudo num momento tão difícil como é esse que a gente está passando, né? Então, essa possibilidade de encontrar com as pessoas, mesmo que virtualmente, é sempre uma forma de aliviar tudo isso que está acontecendo. Então, eu agradeço muito, não só então a oportunidade de conversar, mas também as palavras igualmente gentis que você trouxe aqui para iniciar a nossa conversa. Uhum. Tanto as pautas que você abraça quanto a sua pessoa são muito inspirativas para mim, tá? E vou fazer uma breve apresentação aqui sobre o seu currículo, sobre o seu lado profissional, os seus títulos, para quem não te conhece. Mas quem quiser conhecer mais, pode buscar na plataforma do Lattes, né? Ou nas suas redes também. Bom, Fábio, ele é professor adjunto de Filosofia da Educação da UF. Ele é membro permanente do programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva do PPG-Bios, da UF. Possui mestrado e doutorado em Filosofia, e seus temas de interesse e pesquisa giram em torno do debate da filosofia política, educação, bioética e ética aplicada. E Fábio coordena também o Laboratório de Ética Ambiental, que é o LEA, Uhum. e é colaborador de outros laboratórios de filosofia e gênero, etc, etc, etc. Tá? Então, esse é aí o breve currículo do Fábio. E, Fábio, te passo a palavra para que você se apresente da maneira que você achar mais adequada. Tá ótimo. Muito obrigado por essa introdução também. Como então o Rafael já me apresentou, eu me chamo Fábio, eu trabalho com filosofia já há algum tempo, mas não faz tanto tempo assim que me posicionei na universidade enquanto professor. Tive a sorte também de, nesse início de profissão, né, depois de mais de 10 anos enquanto estudante e agora professor, ter também encontrado pessoas gentis que me acolhessem na minha inexperiência enquanto professor, e o Rafael é um deles. Então, agradeço também essa gentileza de poder fazer dessa sala de aula uma experiência compartilhada. Muitas vezes é um desafio, né, poder compartilhar em sala de aula e não só ficar refém do texto, de uma interpretação, mas poder, de fato, construir uma interlocução a partir dos textos. Então, meu ingresso na universidade como professor é recente, né? Atualmente 4 anos enquanto professor. É, atualmente, então, sou professor adjunto da UF, mais especialmente do curso de Educação do Campo, que é um curso interdisciplinar. E nesse curso eu tenho aprendido muito também a não só colocar em xeque algumas das discussões que eu já vinha fazendo, tanto por conta das pesquisas de mestrado e doutorado. A de mestrado se debruçou mais especificamente num trabalho conceitual sobre a ideia da igualdade nas teorias políticas contemporâneas da filosofia. E o doutorado, em que eu me aproximo mais das questões ambientais e trabalho as mudanças climáticas, né, dentro da filosofia. Então, uma perspectiva filosófica para pensar as alterações do clima e como a gente, então, se posiciona em termos de responsabilidade diante desses efeitos climáticos. E paralelamente a essas pesquisas, digamos, oficiais na universidade, a questão animal sempre se perpassava, né? Mas eu ainda não me sentia
nem forte o suficiente, capaz o suficiente de pautar a discussão animalista dentro da universidade como uma pesquisa, nem identificava a interlocução possível para que essa pesquisa fosse forte o suficiente. Porém, no debate com a questão ambiental e as mudanças climáticas em especial, é que eu encontro uma série de textos, né, sobre, por exemplo, migração animal em função dos efeitos climáticos, que começam a me tocar e me convocar a assumir a pesquisa animalista, né? Então, eu começo a trabalhar a pesquisa no meu pós-doc, que, enfim, foi a pesquisa que eu dei prosseguimento após o final do meu doutorado em 2014 e 2015, né? E já ingresso numa discussão associada à ética do cuidado, que a gente pode conversar mais adiante. Né? Então, atualmente, trabalho com essas questões a partir da educação do campo, o que também me traz outras leituras, enfim, outros diálogos com autores e autoras que partem de um olhar sobre a questão ambiental perdão, e animal fora dos grandes centros urbanos, né? Então, com outras territorialidades, outras culturas, enfim, outros modos também de se relacionar com a questão ambiental e animal. Excelente, Fábio. Eu fui seu aluno em 2018, eu estava cursando à época o mestrado e fiz a disciplina contigo e com os demais alunos e alunas sobre ética animal. Uhum. E eu, quando entrei nessa disciplina, eu já era vegano. Acho que eu era, né? Porque depois da primeira aula eu percebi que eu não era, em verdade, né? Então, uma das coisas que eu aprendi lá na sua disciplina foi a questão do veganismo interseccional, que até então eu não conhecia. Eu já era vegetariano há uns 7 anos, quando eu entrei lá, era vegano há uns 2 anos, e até então sequer tinha ouvido falar de veganismo interseccional. E nós do MOVE aqui, somos vários os membros e membras, nós temos muito interesse em estudar as diversas formas de veganismo, as diversas formas de se relacionar com o meio ambiente, enfim, trocar ideias, encontros, ouvir os mais experientes, para que a gente possa vivenciar um veganismo ético, um veganismo realmente que crie impacto. E o veganismo interseccional foi muito impactante para mim, foi muito revolucionário na minha vida, organizou as minhas ideias, deu mais sentido ao meu veganismo e eu percebi uma correlação muito grande com a minha vivência espírita, que sou espírita desde pequenininho, porque o espiritismo pleiteia também uma não violência para os seres humanos, para os seres não humanos, o fim de todas as opressões. Então, fiquei muito encantado com aquelas aulas. E, em conversa contigo, te chamando para essa live, te convidei para falar sobre esse veganismo interseccional. Aí você me disse que está trabalhando com a ideia de um veganismo crítico, um veganismo político, né? Mas isso tudo parte certamente de alguma inquietação sua, assim como eu tenho as minhas, né? Eu vivo as minhas inquietações enquanto buscando falar do veganismo nos espaços espíritas, né? No movimento espírita e em qualquer espaço, né? Que a gente tenta trazer aí uma ética vegana, há naturalmente algumas inquietações. Mas eu queria saber de você, quais são as suas inquietações? Essa é a primeira pergunta com o veganismo atual, com a situação atual do veganismo. Rafael, eu gosto muito quando você traz esses elementos da sala de aula, porque, para mim, de fato, a experiência de dar aula é a que estremece e alimenta o modo como eu tenho escrito os meus textos, pensado algumas questões. Eu costumo dizer que não é por conta do tempo que os nossos textos vão se aprimorando, mas com a possibilidade de nós estarmos em sala de aula realmente, né? Compartilhando, vivendo aquelas dúvidas e incômodos com outras pessoas. Então, num primeiro momento, para mim, é importante pensar a discussão ambiental em contato com outras pessoas, né? O que já me situa em termos de pensar a ética animal
um pouco mais dentro de questões sociais e de realidades também que me permitem pensar a possibilidade da vivência, digamos assim, daquilo que, teoricamente, a gente pensa ética e politicamente, né? E a questão animal não foi tão diferente para mim. E eu gostaria de partir da questão animal para chegar nessa minha percepção do veganismo hoje, né? Isso porque, embora há muitos anos atrás eu já tenha alterado, digamos assim, a minha relação, sobretudo, eu acho que quase boa parte das pessoas que se tornam vegetarianas ou veganas, elas iniciam pelas práticas alimentares, né? É bem comum, inclusive, que se comece a pensar essas questões com uma certa interrupção de uma lógica naturalizada do prato, né? Do que se come, do que está sendo ofertado como alimento. E comigo não foi diferente. No entanto, quando eu me deparo com essas discussões teóricas, né, que me incomodaram muito, eu vivia numa realidade em que aquelas discussões teóricas elas não se materializavam, né? Era como então, era como se quando eu estava na universidade eu vivesse, experimentasse uma realidade muito diferente daquela de onde eu vinha. E isso me incomodava também, né? Inclusive as possibilidades de trânsito entre essas discussões, né? Então, recentemente, inclusive, tive a honra de escrever um texto com a filósofa Maria Alice da Silva, que é professora de Ética e Filosofia Política na Federal de Santa Catarina, em que a gente resolveu conversar sobre veganismo. E o texto é uma troca de e-mails, uma sequência de troca de e-mails, né? Cujo título ficou Diálogos sobre o Veganismo, em que a gente aproveitou, digamos assim, muito entre aspas, a quarentena para trocar diariamente e-mails sobre o veganismo. E nessa troca me veio à tona justamente essa experiência passada, né, e superada, de certa forma, sobre como o veganismo se apresentava para mim, se é que se apresentava enquanto uma opção, né? E para mim era muito importante que, no decorrer do processo, eu não esquecesse desse início, né? Ou seja, de todas as dificuldades e de todas as barreiras, inclusive da ordem da sociabilidade, né, que dificultavam ou facilitavam o meu endosso ao veganismo. E aqui, quando eu falo endosso, no sentido de pensar que, embora eu já estivesse convencido, teoricamente, da prática, né, de consideração aos animais não humanos, a minha realidade material não me permitia uma vivência imediata dessa concordância, né? E isso, para mim, era um incômodo muito grande, né? Porque, como eu disse, na universidade eu parecia me localizar num lugar outro, ou seja, não ser pertencente de lá, mas a partir do momento em que aquelas questões me foram ofertadas, quando eu voltava para casa, eu também já não me sentia tão em casa assim, né? Ou seja, era como se houvesse um lugar nenhum a ser habitado, né? Então, meu veganismo ele começa desse lugar nenhum, de eu não saber onde me localizar e como fazer dele, de fato, uma filosofia com a qual eu queria e quero, né, pensar e discutir outras questões. Então, desde o início, o veganismo, para mim, ele nasce como uma discussão social, né? Tanto da ordem da sociabilidade, mas também marcada por uma discrepância territorial, né? Até porque, naquele momento, eu morando na periferia do Rio de Janeiro, né? De onde eu sou, participar da cena vegana, e aqui eu estou me referindo ao início dos anos 2000, né? Participar da cena vegana ou vegetariana, quiçá, significava um deslocamento pela cidade que ou eu não tinha dinheiro para realizá-la, ou eu sequer tinha condições de tempo para fazê-la, né? Então, toda essa dificuldade
de poder pensar e praticar o veganismo começou a mexer comigo de alguma maneira. Embora naquele momento eu só experimentasse o incômodo, mas não sabia nomear esse incômodo. Né? Sim. Muito tardio esse sentimento. E eu hoje, tentando dar sentido a esse processo, penso que esse incômodo foi o que não me permitiu pesquisar o veganismo no meu doutorado. Porque na ocasião do mestrado, inclusive, eu já era vegano, mas eu não me sentia capaz de vivenciar aquela pesquisa, né, em função de todos esses atravessamentos. Né? Hoje em dia faz mais sentido para mim essa dificuldade, inclusive, de pautá-lo teoricamente. Né? Então, por isso, pensar esse veganismo das margens, esse veganismo periférico, né? Esse veganismo que não parte só e somente só da lógica do consumo, né, para mim tem sido muito importante. Então, por isso, quando eu trago, né, e a gente pensa junto a ideia de um veganismo político, é no sentido de pensar as questões políticas que estão em jogo do veganismo e que também disputam o sentido do veganismo. Né? Enfim, isso para resumir esse processo que faz com que a gente possa pensar também qual o veganismo que nos é ofertado e qual o veganismo que a gente tem praticado. Né? Quando você, Rafael, diz que nas primeiras aulas se perguntou sobre se era ou não vegano, essa é uma questão que me parece ser premente para nós que defendemos a pauta animalista. Né? Se perguntar a todo momento se as questões de acessibilidade, de privilégio, enfim, que atravessam o veganismo não é uma questão à parte do mundo, né? Ele está integrando aqui, ele está disputando, da mesma forma que o carnismo, né, essa lógica, enfim, que faz com que a gente pense que os animais estão à disposição e a carne dos animais, em especial, estão à nossa disposição, ela naturaliza as nossas relações entre nós e da nossa relação com os animais e com o meio ambiente. Né? Enfim, isso tudo para, pelo menos, pontuar que existem aspectos políticos nessa discussão. Né? Perfeito. Inclusive, eu não sei se eu cheguei a te dizer que quando eu entrei na sua disciplina, eu tinha uma ideia de pesquisar o veganismo na minha dissertação. Mas um veganismo ainda daquele que me apresentavam, de um mercado vegano. Então, desde a primeira aula, eu mudei completamente. E fui pesquisar outra coisa, porque eu me senti que eu não estava preparado para pesquisar e escrever sobre o veganismo que eu acreditava que era o veganismo. E, no meu modo de entender, era um veganismo muito despolitizado, muito de consumo pessoal, muito de estilo de vida. Tá? Então, eu mudei e defendi um outro tema, que foi a exportação de gado vivo e a regra constitucional de vedação da crueldade, e desde então fui estudando mais aquilo que foi proposto na sala de aula. Então, para mim foi muito útil, foi muito impactante realmente. Então, feito esse preâmbulo, delineada essas inquietações, de maneira muito didática, te peço, até porque pela enquete que a gente fez, a maioria assim, não sabe o que é esse veganismo político. Quero que você apresente aqui para os seguidores e seguidoras o que é esse veganismo político, esse veganismo interseccional, esse veganismo crítico, né? Essa proposta que eu acho muito interessante. Tá certo. É desafiador também, né? Tentar conceituar um termo que ainda está sendo gestado, e aí eu me refiro não só aos meus mais recentes trabalhos, mas, sobretudo, aos trabalhos que vêm sendo feitos por coletivos, né? Pensadoras, pensadores, que estão aí, de fato, tentando identificar o motivo pelo qual o veganismo, ou melhor dizendo, uma forma de se entender o veganismo, tem sido apresentada e reforçada por uma lógica que, para algumas perspectivas e algumas pessoas, é uma lógica que sustenta as violências e as opressões. Né? E aqui a gente poderia resumir numa lógica de mercado, né? Que a gente pode voltar e tentar pensar por que essa lógica de mercado, então, seria um reforço de violências, etc.
Então, a primeira tentativa de pensar um veganismo político é justamente de pensar a despolitização do veganismo, né? Ou seja, o efeito contrário. Será que o veganismo é despolitizado? Será que haveria necessidade de politizar o veganismo? O que implica politizar o veganismo? Né? Então, todas essas primeiras perguntas, e é importante que a gente, num primeiro momento, se faça mais pergunta do que tente imediatamente respondê-las, né? Talvez a grande questão seja nos permitir conviver com mais perguntas do que respostas, né? Para que a gente possa avançar nessas discussões. Então, esse acúmulo de questões não respondidas foram fazendo parte desse meu processo também de aproximação com o veganismo. Não é à toa que tanto as minhas primeiras leituras como os meus primeiros textos, eles falam muito mais da ética animal do que do veganismo. E o que eu quero dizer com essa distinção, né? Pensar muito mais os aportes teóricos que ou questionam esse lugar de subalternização e objetificação dos animais na cultura e na sociedade como um todo, do que necessariamente pautar numa prática de interrupção dessa objetificação e dessa subjugação, como é ou se pretende ser o veganismo. E no decorrer desse processo, né, dessa tentativa de pensar, então, os aspectos políticos do veganismo, eu inicio a minha trajetória como professor da educação do campo. E da educação do campo aqui num campus de interior do Rio de Janeiro, no noroeste fluminense. E quando eu me refiro aqui ao noroeste fluminense, eu estou me referindo à região mais pobre do estado do Rio de Janeiro. Né? E o que significaria, então, chegar lá com o verbete veganismo? Né? Eu, um professor da cidade grande, que chego no interior com a palavra, digamos assim, do veganismo. Né? Eu não gostaria e não me sinto confortável nesse lugar de alguém que chega com uma notícia ou com um ensino que aquele próprio lugar não possa me ter, né? Ou seja, numa relação unilateral de aprendizado. Então, aquilo também me estremeceu, né? O que implicava, então, pensar o veganismo fora desses grandes centros urbanos e que aqui eu me refiro estabelecidos por uma lógica de oferta e procura, onde há um grupo vegano, logo há estabelecimentos que oferecem produtos veganos, né? E aí é importante também a gente utilizar o termo produto. E aí eu me perguntava sobre isso, né? Se era exatamente essa aposta que se derivava imediatamente dessa perspectiva de ética animal. Então, me pareceu importante também pensar uma política animalista, né? Ou seja, não só pensar os aportes éticos daquilo que são frágeis, pelo menos para nós que estamos discutindo essa perspectiva, né? Em termos de ética, o que faz com que um animal não possa ser digno de respeito, enfim, o que faz com que um animal seja necessariamente percebido como um corpo à disposição, quando vários avanços científicos, não só das ciências naturais, mas também, sobretudo, das humanidades, das ciências sociais, mostram que, tanto em termos de fisiologia, mas também em termos de construção cultural, de sociabilidade, há pelo menos alguns animais que teriam não só comparativamente questões, enfim, formas de sociabilidade muito semelhantes às nossas, quando não, em determinadas faixas etárias, até dentro de uma hierarquia que eu particularmente não gosto, mas superior, né? Então, tudo isso me pareceu muito importante, né? Pensar como a gente constrói esse círculo de quem está dentro, de quem está fora. Quais são as vidas que nos interessam, quais são as vidas que são descartáveis. E isso começou a me soar, quando a gente coloca nesses termos, né? Como algo importante, não só para discutir a questão animal, não humana, mas também aportes teóricos importantes para a gente discutir a discrepância também no tratamento, tanto de acessibilidade, quanto também de discussões de outra ordem social para animais humanos.
né? E por isso eu me encontro, né, nesse processo, eu me encontro com uma literatura, a literatura mais especialmente ecofeminista, que parte da discussão de gênero para pensar a discussão animal, né? Aqui, guardadas as devidas analogias, não querendo traçar um comparativo das experiências entre humanos e não humanos, mas pensando que, de fato, haveria, então, uma estrutura social e política que organiza os corpos de tal forma que faz com que alguns humanos sejam sempre preteridos em comparação a outros, da mesma maneira, né, dentro dessa lógica de estruturação da sociedade, que alguns animais não humanos. E aqui, alguns animais não humanos, porque quando a gente incorpora a discussão, por exemplo, dos pets, dos animais domesticados, haveria sim uma parcela significativa que receberia mais atenção e cuidado se comparado a alguns animais humanos, né? E aí a gente começa a identificar algumas questões da ordem do preconceito, da discriminação, que são naturalizadas na sociedade e que aparecem como forma de regulação das nossas relações com o outro. E aí o animal, nesse sentido, passa a ser o outro. Da mesma forma que outros animais humanos, enfim, eu estava me referindo aqui aos não humanos, mas outros animais humanos também se apresentam para nós dentro dessa estrutura social como outro. E esse outro sempre precarizado, né? Sempre estereotipado, sempre esvaziado de subjetividade. Enfim, me deparo então com os estudos dos estudos críticos animais, da psicologia animal, que vai revelando para nós uma importância significativa para que a gente, então, pensasse que não era só e somente só uma organização social esvaziada de política, mas que havia, sim, uma estruturação, uma relação de poder ali proposital, né? Então, eu começo a me aproximar, através do campo, da discussão da soberania alimentar. Me pareceu oportuno pensar, então, a soberania alimentar para que a gente pensasse o alimento. E se revelou para mim muito importante pensar a questão animal fora do eixo urbano a partir do lugar da fome, a partir do lugar da precarização do acesso, né? Ou seja, o que seria dizer para uma pessoa urbana, ou seja, urbanizada, privilegiada, com acesso e condições materiais de consumo, que ela não deve consumir X, mas ela deve, que é eticamente importante, ela passar a dizer não para certos alimentos e dizer isso para uma pessoa que nunca teve acesso e condições materiais para sequer pensar que um dia poderia consumir X, né? Então, tudo isso me pareceu relevante e não poderia ser esquecido para se pensar o veganismo, né? Porque quando eu aqui me refiro ao veganismo, estou pensando, então, numa prática, né? Uma prática de vida, né? Não num estilo de vida, mas uma prática de viver aquilo com a qual identifica perspectivas éticas importantes, né? Louváveis, enfim, reconhecidas por aquele sujeito ou a sujeita, mas que encontra barreiras materiais que muitas vezes não a permite realizar aquilo, né? Então, me parecia estranho demais, me pareceu e me parece cada vez mais estranho pensar um veganismo que se apresenta socialmente como algo fora da política, quando a própria possibilidade, seja em termos de reflexão sobre o veganismo, seja enquanto questão relativa à própria aquisição do veganismo, se é que a gente pode pensar e apresentá-lo enquanto produto, como tem sido apresentado, seria, no mínimo, um esvaziamento do veganismo e uma forma de reduzi-lo a uma prática de consumo, ou seja, o veganismo que aparece socialmente ele já é reduzido e absorvido a uma lógica de consumo. Então, eu sou vegano se eu tenho condições de consumir produtos veganos, né? Quando, na verdade, no meu entendimento atual, a ideia do veganismo passa muito mais, né, por uma questão de autonomia alimentar, de uma soberania alimentar, ou seja, de levar determinadas informações àquele sujeito e sujeita
que foi impedido, e para utilizar termos mais apropriados no meu entendimento, foi alienado de compreender de todo o processo de alimentação, né, de toda a cadeia produtiva dos alimentos que chegam até ele e até ela. Né? E por que alguns produtos são mais baratos do que outros? Enfim, por que há uma dinâmica que faz com que hoje em dia, por exemplo, o veganismo possa ser mais facilmente consumido pelas classes altas da sociedade brasileira, né? Porque ela tem um açougue vegano próximo de casa, porque ela tem uma feira vegana próxima de casa. Enfim, tudo isso precisa nos chamar a atenção e nos alertar para o fato de que, embora o veganismo seja uma pauta importante, o modo como ele tem se revelado socialmente não pode ignorar outros atravessamentos sociais que fazem com que ela seja cooptada, né, por uma lógica que, no meu entendimento, é uma lógica classista. Né? Então, sim, o veganismo político ele pauta uma discussão do veganismo considerando todos esses outros atravessamentos de gênero, de classe, de sexualidade, de posicionamento geopolítico, que precisam ser pensados, no meu entendimento, para que a gente possa, de fato, fazer do veganismo uma perspectiva ética e política. Né? Excelente. Muito didático, muito claro. E alguém até comentou aqui, eu não lembro quem foi, que quando você chega num espaço desse, onde há pouco acesso ao alimento, por exemplo, com essa lógica vegana que você apresentou, parece um colonizador, que ele chega lá de cima para baixo, impondo, né, um modo de viver que não consegue dialogar com aquela realidade local, né? E a realidade brasileira é uma realidade, né, de fome, né, de dificuldade, né, de pobreza. Então, é difícil dialogar com o outro, que muitas vezes não é nem entendido como um outro, nessa lógica aí de propriedade e de mercado, com esse veganismo assim de cima para baixo, né? Então, isso me leva até a outra pergunta que eu te faria, que é o seguinte: então, o veganismo ele se tornou, ele está sendo apresentado muito mais como um estilo de vida individualizado. Algo realmente assim, despolitizado, voltado mais para o consumo. Então, esse veganismo político, crítico e até mesmo interseccional, que amplia muito esse modo de ver o veganismo, ele vai trazer isso tudo para essa pauta para tentar apresentar um veganismo que não oprima outras pessoas oprimidas. Exato. E quando você traz o conceito de interseccionalidade, né, Rafael, que é um conceito que vem sendo apresentado sobretudo pela literatura de mulheres negras e que aqui ganha força no Brasil, né, a partir do texto da... Oi. Aproveita para citar os autores, as autoras. Ah, claro, claro. Aqui no Brasil tem uma obra bem interessante que faz parte da organização da coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, que foi escrito pela Carla Acotirene, que é o que é interseccionalidade. Acredito que seja um texto que as pessoas consigam acessar de forma fácil, né, que apresenta justamente o que é essa perspectiva interseccional, que seria justamente essa perspectiva que percebe que, embora haja todo um investimento em a gente pensar as desigualdades de raça, as desigualdades de gênero, as desigualdades de classe, na verdade, embora haja especificidades dentre aplicadas, né, no investimento dessas desigualdades, elas fazem parte de uma mesma estrutura que organiza essas desigualdades, ou seja, a desigualdade racial não vive sem a desigualdade de gênero, da mesma forma que não vive sem a desigualdade de classe. Né? Não é à toa que várias pesquisas, inclusive que a gente poderia consultar no IBGE, normalmente mostra que, em termos de precariedade social, você encontra sempre os mesmos sujeitos, e mais especialmente as mesmas sujeitas, na parte mais baixa dessa hierarquia, dessa pirâmide. Né? São mulheres, negras, pobres. E isso deveria nos alertar para alguma coisa. Né? E aí
conectando toda essa discussão que faz uma análise da sociedade brasileira, né, da estruturação, da desigualdade que sustenta essa sociedade. Quando a gente pensa no veganismo, e esse veganismo ele está sendo oferecido enquanto produto que só atende a essa camada que fica no topo dessa pirâmide, o veganismo, dessa maneira, no meu entendimento, não pode ser pensado enquanto uma perspectiva ética política, né? Ele só vai fazer sentido enquanto perspectiva ética e política se ele fizer sentido para aqueles sujeitos e sujeitas que estão em outro lugar dessa pirâmide. Quando não, parta desses próprios sujeitos e sujeitas, porque o que acontece muitas vezes é que a nossa falta de informação, de contato, de escuta, porque a gente precisa exercitar também esse nosso lugar da escuta, faz com que a gente não perceba que há iniciativas, inclusive muito criativas, né, que vêm de outros posicionamentos, de outros corpos, de outras vozes, de outros lugares, que estão pensando outras formas de se relacionar com o mundo. E aqui eu me refiro, por exemplo, às mulheres da floresta na Amazônia, as catadoras de semente, enfim, há várias organizações de pessoas indígenas, não brancas, latino-americanas, enfim, que desestruturam, de fato, todas essas perspectivas que normalmente, inclusive no veganismo, nos chegam do mesmo lugar. Ou seja, quando a gente vai pensar em ética animal, quando a gente vai pensar em veganismo, em termos teóricos, a gente continua consumindo autores brancos europeus, né? E aí eu me pergunto, faz sentido que a gente continue fazendo não só referência em termos de elaboração, eu acho que continuam sendo pertinentes, mas será que faz sentido aquela proposta de mundo, de organização social, para uma realidade outra, que é fruto da colonização e da colonialidade do saber, e faz sentido para quem, né? Então, esse veganismo político, que tem como base essas perspectivas interseccionais que partem dessas autoras, me parecem apontar para caminhos outros, né, que escapam um pouco dessa lógica de consumo, porque essa lógica de consumo, muitas vezes, embora se pretenda vegana, no meu entendimento, ela não é antiespecista. E o que eu quero dizer com isso? É que existe a possibilidade de sermos veganos ou veganas e não sermos antiespecistas. E o que eu estou chamando de uma luta antiespecista? Uma luta antiespecista, uma perspectiva antiespecista, é aquela que compreende como o especismo participa dessa desigualdade social. Ou seja, o especismo não tem a ver só e somente só, embora o enfoque seja o animal não humano, mas ele não diz respeito só ao animal não humano. É preciso que a gente pense qual é o perfil desse trabalhador e dessa trabalhadora que está no abatedouro, né, matando o animal todos os dias, 12 horas por dia, 12 horas por dia sem parar. Qual é o perfil desse trabalhador e dessa trabalhadora? Né? Será que, de fato, existe uma desconexão tão grande para que aquele trabalhador e a trabalhadora, que em muito pouco tempo adquire vários problemas psicológicos em função desse tipo de trabalho, se esteja sendo forçadamente submetido a essas condições para que alguém, numa situação muito especial de privilégio, possa consumir o seu bife aos finais de semana, né? E essa mesma pessoa tem a coragem de dizer que não vai assistir o documentário porque não conseguiria ver, veja só a barbaridade desse discurso, né? Eu não vou ver porque eu não tenho condições de ver. Você assume que você terceiriza aquilo que você identifica como crueldade a alguém que não pode escolher não ver. Então, existe uma crueldade em termos de estrutura social aí, né? Então, por isso, me parece fundamental que a gente politize essas relações e o modo como a gente lida também com o nosso consumo vegano. Porque o consumo vegano não nos inibe de fazer com que a gente continue praticando e reforçando as estruturas da desigualdade, né? Isso não significa deslocar a discussão, pelo menos no meu entendimento, da nossa questão animal, né? Mas, pelo contrário, é entender que o especismo, por exemplo, no Brasil, não pode ser pensado sem a questão do direito à terra, sem a questão do direito à água, sem a questão, enfim, dos povos indígenas,
tudo isso, em termos históricos, né, eles precisam ser recuperados enquanto dados, enquanto história, para que a gente possa oferecer caminhos outros, né, que não reforcem essa mesma estrutura. Né? E não é à toa que o veganismo chega até nós como estilo de vida. Ele só pode ser considerado um estilo de vida porque ele é um status social, né? Nesses parâmetros. Né? E o que eu estou tentando pensar aqui é que muitas vezes a gente pode pensar um veganismo, desde que político, que possa oferecer não só o prato vegano de um restaurante, mas uma autonomia alimentar que faça com que cada um de nós, cada uma de nós, saiba que está se alimentando, e não só comendo, né, mas se alimentando. E a gente precisa se alimentar também de informações, né, não só de dinheiro para poder comprar um produto vegano ou vendê-lo, né, e usando nossos corpos como plataforma de venda. Eu acho que o veganismo político pode mais, né? Para quem não conhecia, eu avisei que seria uma aula muito didática. E, Fábio, interessantíssimo como você disse, assim, né? A gente pode ser vegano e não ser antiespecista ao mesmo tempo. Olha que contradição, né? E uma coisa me marcou muito certa vez, nós temos até um artigo aqui no MOV, e artigo a gente chama de textos que a gente faz, uma pesquisa e publica no site do MOV. Foi até o Murilo Casson, que é um dos membros do MOV, que escreveu um artigo justamente fazendo essa correlação entre a exploração dos seres humanos que trabalham em abatedouros, em frigoríficos, em matadouros. E eu fui buscar na íntegra um artigo que o Murilo utilizou para escrever o texto dele. Ela é de uma socióloga e criminalista norte-americana, eu não lembro o nome dela agora. Mas ela fez uma pesquisa de um longo de quase 10 anos, aplicando questionários, estudando as questões psicológicas desses trabalhadores e de onde eles vinham. Então, geralmente eram estrangeiros, ciganos, latino-americanos, e as pessoas estavam com efeitos psicológicos assim de pesadelos, violência doméstica aumentando, consumo de drogas e de álcool aumentando, em situações assim lastimáveis, né? Então a gente vê ali animais sendo oprimidos, violentados, né, naqueles frigoríficos, e o ser humano também sendo utilizado, né, por um sistema opressor para fazer esse mal aos seres não humanos. Então é preciso levar em consideração essas duas opressões, né? Sim. Há uma estrutura por detrás se aproveitando, né? Então, trabalhar pela libertação humana, libertação animal, faz todo sentido para mim, faz todo sentido para o espiritismo, e esse veganismo político realmente traz essa proposta que é muito importante, muito mesmo. E então eu te perguntaria outra coisa, que é a seguinte: eu ia te fazer uma pergunta sobre espiritismo, mas acho que não faz muito sentido. Você conhece alguma coisa de espiritismo? Olha, para dizer que eu não conheço, o que seria uma mentira da minha parte, eu conheço muito pouco, o que já me constrange em dizer qualquer coisa, né? Mas a minha mãe era espírita kardecista e através dela eu tive contato durante alguns anos com algumas obras de Allan Kardec, li Violetas na Janela, coisas assim bem básicas, né? E você então não chegou a vislumbrar nenhuma correlação entre Não, veganismo nunca e fiz essa conexão, nunca fiz. Entendi. Tá. O trabalho que o MOV tem feito é justamente esse, né? A gente faz uma varredura na literatura espírita clássica, aquela mais aceita, e vai publicando e oferecendo aos interessados a contribuição que o espiritismo também tem nessa pauta, nesse diálogo, que também busca uma libertação animal, uma libertação humana, fala de veganismo com outras palavras, mas de maneira muito contundente, muito clara, pede esse engajamento, e a gente tem tentado apresentar isso aos nossos confrades espíritas e a todos os interessados, né? E eu queria te fazer, então, uma pergunta, porque o tempo passa rápido, já são Pois é. 19h48 aqui e 23h48 aí, que é o seguinte: o que é, então, ser vegano para você?
Que pergunta. Essa é a pergunta mais Posso contar difícil. um caso antes? Por favor. Tá? Pelo seguinte, esse veganismo interseccional ele me marcou muito. Essas pautas me marcam muito, porque a minha família, sofreu um ato de violência muito grave. O meu irmão mais velho, ele é homossexual, ele foi travesti durante um tempo, e ele, no centro da cidade, aqui em Niterói, levou 3 tiros, através de um ato racista, homofóbico, etc. E é uma pessoa, Fábio, assim, que é o meu melhor amigo, uma pessoa que me educou, me criou, sabe? E é muito marcante para mim quando eu encontro um veganismo interseccional que tem essa sensibilidade Uhum, de trabalhar pelo fim da opressão, contra o fim do racismo, o fim do sexismo, o fim de todas essas formas de exploração, do especismo e etc. Então, por isso que quando eu assisti a primeira aula e ouvi os diálogos lá da turma, ali tinha feministas, né? Tinha gays, quando eu falei, meu Deus, era isso que eu estava procurando, sabe? Fez todo sentido na minha vida. uhum, Eu já ter vivido experiências assim na minha casa. Minha mãe é uma pessoa negra, e eu, quando bebê, eu era lourinho. E minha mãe sofreu vários preconceitos e racismo. Como assim? É seu filho esse daí? Então é uma estrutura racista, né, e especista muito grave. E quando eu ouço assim, vejo pessoas engajadas e busco também me engajar nisso, isso dá todo sentido à minha vida. E isso, para mim, dá sentido na pergunta que eu fiz para você. uhum. O que é vegano para mim? Sabe? Então, só fiz esse preâmbulo para te passar de volta essa pergunta. O que é ser vegano para você? E esse preâmbulo não foi suficiente para que eu elaborasse uma resposta. Mas antes de tudo, Rafael, agradeço a partilha de cunho pessoal, entendendo aqui também que o pessoal ele nos informa politicamente alguma coisa, né? Porque essas situações todas, na verdade, são revelações de que existe uma estrutura que, de fato, se sustenta a partir da violência desse outro ou desse corpo abjeto, né? Que a gente costuma chamar na literatura de gênero como quando esse corpo ele sequer é reconhecido enquanto um corpo digno de respeito, de sujeito, enfim, de vida. E que muitas vezes os animais não humanos ocupam também esse lugar de objetificação, né? Essa definição de corpos matáveis e não matáveis, corpos Exato. consumíveis e não consumíveis, né? Isso é Os muito corpos estranho. que são dignos de luto, aqueles que não são, enfim, Uhum. são todas discussões que muitas vezes não se encontram necessariamente na literatura animalista, mas que penso eu que seja muito importante para que nós que estamos pensando o que é ser vegano, né, e o que é ser vegana, a gente também possa dialogar com outras correntes que estão pensando as desigualdades do mundo. Por quê? Porque se o veganismo ele se posiciona, e o ser vegano e o ser vegana é se posicionar no mundo de forma contrária ao modo como os animais não humanos estão sendo tratados, percebidos, enfim, conduzidos na sociedade, não faz sentido que a gente selecione pelo menos no meu entendimento, selecione esse grupo de seres e não, ao menos, nos tornemos aliados a outras pautas e outras lutas que também estão identificando um processo de naturalização da violência sobre outros corpos de animais humanos, né? Então, no meu entendimento, ser vegano, ser vegana, ser vegane, enfim, Vegane. são formas de se posicionar no mundo de forma a problematizar as estruturas que muitas vezes distinguem um do outro a partir da semelhança. E o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Porque pode ser contraditório distinguir o outro com base na semelhança. Por quê? Porque a nossa tendência, de fato, é abraçar e se aproximar do outro ou da outra quando esse apresenta graus de semelhança
que não nos incomodam, né? Então, a gente cria nossas bolhas, a gente cria nossos grupos a partir das semelhanças. E os animais não humanos parecem, quando eles não são os animais domesticados, ou seja, aqueles que foram forçadamente convidados a frequentar as nossas casas, eles, quanto mais distantes, mais vulneráveis ficam, né? Porque há um desconhecimento também nosso a respeito da vida desses animais, né? Tudo que a gente pode ter, talvez acessar um canal de televisão que goste de chamá-los de animais selvagens, animais silvestres, enfim, a gente tem as nossas informações por lá, ou, quando é o caso, as pessoas que frequentam zoológicos e aquários, e eu pediria para não frequentarem, vão até esses espaços com a ideia de que lá elas poderão ter um contato, uma experiência com aquela vida que elas não têm um contato mais aproximado, né? Então, ser vegano é questionar também essa sociabilidade e essa relação que foi construída no tensionamento, nessa diferença que é semelhante, né, do animal humano e não humano, e pensar justamente um exercício cuidadoso, e é por isso que para mim a ética do cuidado é tão cara, Eu pedi pensar para e você falar um pouquinho. Você talvez já tem a pensar, ética do cuidado. sim, sim, talvez pensar na possibilidade de encararmos que é na diferença, ou seja, na diferença daquele outro, seja ele humano ou não humano, que nós podemos de fato aprender, né? Ao contrário de pura e simplesmente rejeitar aquelas outras sociabilidades e experiências com as quais eu não tenho condições de fato e nem ferramentas conceituais para compreender. Então, aquilo que eu não compreendo é muito mais fácil rejeitar, ignorar. Quando não, se há uma sociedade que me permite instrumentalizar aquele outro. A nossa história, e aqui eu me refiro à história da humanidade, ela é marcada por isso, né? Todos aqueles grupos que foram qualificados nessa categoria de outro, eles foram esvaziados de, enfim, das suas próprias características, das suas semelhanças, enfim. Nós, de fato, nos tornamos, em certa medida, cegos e surdos para tanto ver, perceber e ouvir demandas daquilo que a gente desconhece, né? Então, acredito eu que o ser vegano é uma abertura, né? O ser vegano é uma abertura a essas outras formas de vida, né? Que estão falando, que estão se manifestando e que, na verdade, cabe a nós o exercício da escuta para perceber que essa fala, por mais que num primeiro momento possa não ser totalmente compreendida por mim, há ali alguns elementos que podem, de alguma forma, desestabilizar ou, pelo menos, fissurar um ordenamento que foi naturalizado na sociedade, que fez com que certos grupos de humanos e não humanos fossem colocados na base e subjugados aos nossos, enfim, privilégios e aos nossos desejos, que muitas vezes se sobrepõem àquilo que é de mais básico, né? Que é o direito a se manter vivo. Então, me parece que o ser vegano é um posicionamento nesse sentido, né? De se permitir. Muito mais do que uma leitura prescritiva do que é o ser vegano, eu tendo a acreditar que o ser vegano é essa permissão a se manter em dúvida, aberto, inclusive para se for o caso, revisitar, como foi conosco, né, Rafael, a nossa própria compreensão do que significa o veganismo. Né? Porque à medida que a gente revisita esse conceito, a nossa atitude do que implica ser vegano e ser vegana também altera. Né? Então, não há uma resposta definitiva sobre isso. Eu acho que talvez tenhamos que ser menos orgulhosos, né? E aceitar que, de fato, sabemos muito pouco sobre as coisas e que, ao saber muito pouco, isso não nos autoriza a tratar os outros e as outras conforme os nossos próprios desejos, ignorando as suas próprias vontades, né? Sim. E o que é apresentado majoritariamente já vem como uma forma pré-constituída, né?
uma ordenação pré-constituída de opressão, que muitas vezes a gente demora para despertar e questionar, né? Uhum. Acabou de entrar aqui na live o professor Daniel Braga Lourenço, participou de uma live conosco, e no livro dele, aquele livro verdinho, Direito Uhum. dos Animais, Fundamentação e Novas Perspectivas, ele faz um apanhado muito interessante dessa desumanização de determinados seres humanos para animalizá-los, né? Uhum. Bestificando eles, né, como inferiores, para legitimar os maus tratos a esses seres humanos, né, a partir dessa aproximação, dessa semelhança com os seres não humanos considerados inferiores, né? Uma Uhum. indiferença moral posta, né, e banalizada, como você disse. Não vai dar tempo de falar da ética do cuidado. A gente pode marcar uma outra live para falar sobre isso, que é um tema muito Claro. interessante também. Você achou que não ia conseguir responder, mas conseguiu, tá vendo? Que é ser vegano, deu para responder. E já que falamos sobre isso, temos 2 minutinhos, a gente poderia deixar, né, eu peço a você, uma mensagem aos interessados em conhecerem o veganismo, em se tornarem veganos. É uma mensagem de conforto, de orientação, para que a gente contribua, além desse diálogo aqui sobre o veganismo político, para que os irmãos e as irmãs deem os seus primeiros passos. Bom, Rafael, antes de tudo, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de pensar aqui junto com você e com as outras pessoas que estão aqui junto com a gente. E se tem alguma coisa que tem me inspirado muito, me feito pensar o veganismo enquanto esse movimento, né? De fato, em se permitir a abertura e a escuta a esses coletivos, aos 20 textos, porque os segundos. livros também falam, né? Então, vamos conviver mais com essas outras formas de vida que têm denunciado não só ambientalmente o colapso ecológico que a gente está vivendo, o Covid-19 não está dissociado do carnismo, da ideologia carnista, enfim. Não poderia concluir assim, né? Seria falta de gentileza nossa. Então, Fábio, a gente retorna para nos despedirmos aí de toda a turma que Claro. participou, para que eu me despeça de você também, e já te convidando para uma outra live, num outro momento, para aprofundarmos mais esse assunto. Agradeço de coração aos participantes que assistiram hoje, os que vão assistir futuramente, porque essa live nós vamos subir para o nosso YouTube do Move e vai ficar disponível lá, né, para que seja assistido. Então, Fábio, passo a palavra para você de novo para a gente concluir essa live. Ótimo. Bom, queria então mais uma vez agradecer muito a oportunidade de conversar. É sempre importante conversar. Então, essa também seria uma das minhas, digamos, dicas para vocês. Conversem. Muitas vezes é no diálogo e nessa abertura ao outro, à outra, que surgem novas ideias. Eu, de fato, acredito nessa essa escrita e nesse pensar junto. Eu acho que é nesse encontro em que as coisas, de fato, mais interessantes e criativas aparecem. Então, conversem sobre, leiam, né, escutem. Há, hoje em dia, uma plataforma de podcasts muito interessante para que a gente, enfim, pelo menos se incomode, né? E aí, nesse sentido, minha segunda dica é se permita o incômodo. Leia sobre questões com as quais vocês não têm muita intimidade, mas que, enfim, de alguma forma podem trazer algum tipo de tensionamento. Não significa, de modo algum, mudar uma prática, uma perspectiva, mas se permita o incômodo, né? Eu acho que num mundo tão rápido, tão veloz como o nosso, eu tenho dito e repetido que o veganismo é um outro tempo, né? E um outro tempo num sentido também de um desaceleramento, né? Eu acho que é importante desacelerar, né? E desacelerar no sentido, claro, compreendendo também que o desaceleramento muitas vezes é um privilégio, né? Mas a partir da consideração de que o tempo ele cumpre um fator tão
primordial nas nossas relações, né? Quem tem tempo para alguma coisa, quem diria que mesmo em pandemia, né, muitas vezes em casa nós teríamos tão pouco tempo, né? As pessoas estão se sentindo com menos tempo agora que elas estão em casa. Então, é algo para a gente pensar, né? E também politizar a cozinha. Eu acho que, de alguma forma, a cozinha ela foi despolitizada. Então, entendam também que no ato em que você está ali selecionando, quando você tem a possibilidade de selecionar a sua comida, há ali uma relação de criação, há uma escrita ao se fazer uma comida. Então, durante o meu doutorado, eu lembro que quando eu parava, eu colocava nesses termos, né? Quando eu parava para cozinhar, ou seja, eu parava a minha reflexão da tese para cozinhar, ali existia uma interrupção. Hoje em dia eu já estou ressignificando isso, né? O estar na cozinha, cozinhando, também é uma criação conceitual, há uma teoria ali, né? E essa politização da cozinha também tem a ver com a ética do cuidado, né? Esses espaços dentro de casa que foram despolitizados, não à toa, porque na maior parte das vezes foram ocupados por mulheres, então os espaços frequentados por mulheres foram despolitizados, esvaziados de sentido. Então, ocupemos esses lugares, dando outros sentidos e tendo outras experiências com esses espaços. Visitem plataformas, a União Vegana de Ativismo também, que é uma reunião de vários coletivos e iniciativas nacionais e que tem publicado textos, livros, podcasts, enfim, há várias iniciativas, mas, sobretudo, também escrevam. Escrevam, mesmo que sejam só para vocês mesmos e mesmas, mas escrevam sem vergonha, sabe? Exercitem também a reflexão da partilha. Em resumo, eu finalizaria dizendo: compartilhem dúvidas, inquietações, compartilhem. No compartilhamento, que muitas vezes se dá em sala de aula, que a gente pode, de fato, perceber que muitas vezes a dúvida do outro é a nossa dúvida, né? Que a dificuldade de prática, de implementação de uma ideia do outro, da outra, é também a nossa. Enfim, leia, compartilhe, escreva, ouça e cozinhe. Cozinha muito. E incomode. Se incomode. Incomode os outros, as outras e se incomode. Alguém disse certa vez, eu não lembro quem, que a ignorância tem certeza de tudo. Então pergunte, questione, se incomode, porque é muito importante. Exato. Queria mandar um abraço também aqui a Luísa Chaves, que foi através da Luísa que eu cheguei na sua aula, que eu te conheci, e eu já marquei uma live com ela. A gente Que vai conversar ótimo. sobre Que direito ótimo. animal, sobre a questão humana também. Então, está dizendo a Juliana aqui, cozinhar é político. Exato, Obviamente, Juliana. Exatamente. politizar a cozinha. Eu tenho que falar. Eu lembro que eu assisti um seminário do Leia, e uma expositora, ela participava de um projeto, acho que da UFRJ, projeto mais ou menos assim. Ela chegava na casa da Dona Maria e perguntava à Dona Maria, né? Dona Maria, senhora, o que a senhora tem aqui no seu quintal, né, de plantação, no seu jardinzinho, para conversar sobre as questões de veganismo. E Dona Maria, eu não tenho nada aqui não, minha filha. Ela, deixa eu dar uma olhadinha, Dona Maria, contigo. Aí tomava um café com Dona Maria e ia no quintal. Aí achava hora pronobis, aí achava isso, aí achava aquilo. Achava um monte de coisa, né? E o saber feminino, a delicadeza feminina, e aquilo dava certa autonomia à pessoa, né? Então, olha que trabalho bonito, né? Trabalho... Uma lembrança. Que bom, sempre bom. Então é isso. Então eu agradeço demais a todos e todas e todes, e a você, meu querido amigo Fábio, e conto contigo em outras participações. Tá bom? Por Boa favor. noite aí na Irlanda. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima, querido. Um abraço para a Terra. Um grande abraço. Tchau, tchau.